Vamos a mais um exemplo resolvido do gráfico da função quadrática. F de x igual a menos x ao quadrado mais x menos 5. Vamos procurar as raízes, pontos onde a curva corta o eixo x. Então vamos lá, raízes. Calculo delta. Como é que é a fórmula? B ao quadrado. B é 1. 1 ao quadrado. Menos 4 vezes A. O A é menos 1. Vezes C, que é menos 5. Então isso aí ficou 1 ao quadrado 1. Menos vezes menos vezes menos. Dá menos, né? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 1 menos 20 dá 19 negativo. Então aqui está acontecendo algo importante. Quando o delta é negativo, não existe raiz real. O que quer dizer isso? Isso aqui é símbolo não existe, tá? Raiz real. Ou seja, não existe raiz do conjunto dos números reais. Quer dizer que essa curva não chega a tocar no eixo x. A concavidade é para baixo, porque o A é negativo. Então ela está com a concavidade virada para baixo e não alcança o eixo x. Vamos calcular então o vértice. O vértice é x do vértice. A fórmula é o oposto de B. O B é mais 1, fica menos 1, dividido por 4A. 4 vezes menos 1, menos 4. Isso aí deu quanto? 1/4 positivo, ou então 0,25, se você divide 1 por 4. O y do vértice. O y do vértice, como é que é a fórmula? Oposto de delta. O delta não é menos 19, o oposto de menos é mais 19. Dividido por 4A. Gente, espera aí, aqui, volta aqui. Oposto de B, menos 1, dividido por 2A. É 2A. 2 vezes menos 1, menos 2. Tá? Então aqui vai dar isso ou 0,5. Tá? É meio. O y do vértice é que é 4A no denominador. Dá menos 4. Esse valor dá menos 4,75. Pessoal, então nós já temos aqui, já podemos fazer um esboço do gráfico. Nós já temos o que? Concavidade para baixo. Ela corta o eixo y no valor 5. No valor 5, eixo y. Então eu tenho o ponto que 0, menos 5. 0, menos 5. Vamos ver esse gráfico? Entendeu aí? Não tem raízes reais, quer dizer que a curva não corta o eixo x. Concavidade para baixo porque A é negativo. O vértice as coordenadas do vértice, vamos escrever aqui, é meio positivo e menos 4,75, 4,75 negativo. E ela corta o eixo y no ponto 0, menos 5. Esse menos 5 é o coeficiente C da função. Beleza? Já temos então, olha aqui. Eu fiz que fica mais apresentável, né? E além disso, para fazer o gráfico aqui nesse espaço, fica... Então veja lá. O x do vértice, meio menos 4,75. O vértice está aqui. Ó. E ela corta o eixo y no valor menos 5, lembra? E eu encontrei aqui mais um ponto. Como que eu encontrei esse ponto? Esse 1. Você substitui, na equação da função, substitui o y por 5. Porque, olha bem, esse ponto aqui, o y dele é conhecido. Porque aqui é uma reta horizontal, é uma reta paralela ao eixo x. Quer dizer, esse ponto tem
ordenada menos 5, esse ponto tem ordenada menos 5, esse tem ordenada menos 5, todos os pontos dessa reta têm ordenada menos 5. O que é ordenada? Ordenada é o y. Então esse ponto tem ordenada menos 5, ou seja, o y dele é menos 5, mas eu não sabia qual era o x. O que você faz? Pega o menos 5, substitui aqui no y, resolve a equação. Vamos fazer isso para você ver? Aí você acha aquele valor de x lá. Porque os pontos são simétricos, lembra que eu te falei isso? Numa mesma horizontal, os pontos são simétricos, ou seja, eles têm o mesmo valor de y, eles estão à mesma distância do eixo de simetria, desse não está, a distância desse ponto ao eixo de simetria, a distância desse ponto ao eixo de simetria. E assim toda a reta horizontal que você traçar sobre a parábola, os pontos que estão sobre a mesma horizontal, eles estão à mesma distância do eixo de simetria, por isso que chama eixo de simetria. Então deixa eu te mostrar como é que eu calculei aquele x igual a 1. A função é y igual a menos x ao quadrado mais x menos 5, não é? Eu não quero um ponto que tem y igual a menos 5 também, então eu vou substituir o y por menos 5. Então vai ficar ó, menos x ao quadrado mais x menos 5. Mas menos 5 em um membro, menos 5 no outro membro, vai passar por um lado, vai somar, vai dar zero, não é? Então restou a equação o quê? Menos x ao quadrado mais x igual a zero, não é? Essa equação não precisa da fórmula de Bhaskara, você fatora, coloca o x em evidência. Menos x ao quadrado por x dá menos x, mais x por x dá 1, igual a zero. Você tem aqui dois fatores, esse fator e esse fator. Qual é o número que anula o fator x? É zero. Qual é o número que anula o fator menos x mais 1? É mais 1. Substitui o x por 1, não fica menos 1 mais 1 igual a zero? Então a outra raiz é 1. Então nós temos dois pontos naquele gráfico que tem x, que tem o y igual a menos 5. Quais pontos são? São os pontos 0, menos 5 e o ponto 1, menos 5. Esses dois pontos, eles têm a mesma ordenada. É isso aí, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.